e falar, eu fui no tal posto, pedi para eles distribuírem camisinha aqui, que eu posso deixar aqui, e eles disseram que não, porque eles tinham medo que ele vendesse a camisinha, porque existe locais que vendem camisinha que o Ministério Público distribui de graça. Eu falei, olha, se você quiser, lá na USP a gente tem, a gente traz para você, não tem nenhum problema. Não é do governo, é nossa, é comprado com dinheiro da pesquisa. Eu acho que é uma estupidez, porque é um parceiro, é uma pessoa que está todo dia lidando com o público, é uma pessoa que vai estar informando, as pessoas estão lá, porque eu não estou na hora que a casa está aberta. Quem está é o dono, ou seja, essa coisa de trabalhar com os pares, que aqui também existe, que é essa coisa, o gay vai trabalhar com o gay, a travesti vai trabalhar com a travesti, o usuário de droga vai trabalhar com o usuário de droga, porque é a referência. Eles conhecem os códigos, eles conhecem os locais, eles conhecem, né, qual é a dinâmica local. Então, essa prevenção ela tem tido uma resposta muito boa. E o Brasil foi também um dos primeiros países a adotar, né, essa coisa da política da prevenção por pares. Então, você vai ter sempre nas unidades aqueles pares de referência, ou seja, o grupo que vai trabalhar com o usuário de droga, o grupo que vai trabalhar com os HSH. Então, são pessoas que pertencem ao grupo de uma certa... que têm conhecimento do grupo, né? O que pertence ao grupo. O problema disso é que depois de algum tempo, esses pares viraram técnicos. Né? Então se distanciaram, na minha leitura, né? Essa é uma leitura que eu fiz, né? Que depois de um tempo essa pessoa deixou de ser um par, ele virou um técnico. Ele passa a olhar o outro como se ele tem mais informações, né? E alguma vez ele tem, né? E o diálogo fica muito mais distante, a pessoa olha para ele como um técnico, não olha como um par. Então tem alguma coisa que ele já não vai mais atingir, ou seja, ele vai distribuir a camisinha. Eu ia muitas vezes trabalhar nas ruas das travestis, tinha muitas e muitas vezes eu não levava camisinha, nem levava gel. Porque o trabalho de prevenção ela não se restringe à distribuição de camisinha e gel. Camisinha e gel é um elemento que faz parte da política de prevenção, mas ela não é, por si só, o método de prevenção. Vem a informação, vem a confiança com a pessoa, ou seja, a credibilidade que você passa para a pessoa na hora que você está trabalhando com ela. Isso tudo é importante quando você está trabalhando seja com par, seja com pessoas diferentes do seu grupo. Eu não sou uma travesti, então não pertenço ao mesmo universo. Sempre achei que não era importante levar a camisinha para fazer o trabalho de prevenção. E, de alguma forma, isso respondia positivamente. As meninas iam no CTA, ou iam no SAI, ou no CR, que era o mais próximo, que era a minha unidade de referência. O meu projeto era ligado com o CR, então a minha unidade de referência era o CR, ou encaminhava para o CTA, que é o que eles chamam da prevenção primária, que é o que recebe, que faz o teste de despistagem, para saber se tem HIV ou não. Se tem, aí caminha para a unidade de referência, que é ou CR ou SAI. É isso, agora você tocou numa coisa interessante, o teste. Tá? Eu via no Brasil uma incidência muito grande de pessoas que queriam fazer o teste. Tá? Em clínica geral, chegava toda hora alguém que diria assim, eu vim aqui com meu filho ou com a minha filha, porque ele transou com alguém, eu quero que peça um teste para ele. Aí disse, bom, foi quando? Já foi ontem, não é até assim a coisa, entendeu? Não é que foi ontem para fazer o teste. Não, me dá o pedido que ele vai fazer, ou ela vai fazer. Era muito interessante, a mãe chegava com a filha, porque a filha tinha que fazer o teste, tá? Aí eu disse, então tá, vou fazer o seu também. Não, o meu não precisa. Aí eu não ficava brincando, mas como é que você sabe que não precisa? Então, o teste é importante. Mas as pessoas faziam. O que acontece é que tem algumas pessoas que olham o teste como uma forma de prevenção, como uma apólice de seguro. Ou seja, eu já presenciei muitas vezes as pessoas usando o exame de HIV como apólice de seguro. Ou seja, eu fiz, estou limpinho,
isso me dá o direito de transar com a outra pessoa sem camisinha. É. A gente fala, fazer o teste não é prevenção. Você está simplesmente verificando o seu status sorológico, mais nada. Né? E já no Brasil, e aqui também, já se considera que em 29 dias é possível já ter um teste confirmatório, se a pessoa tem HIV ou não. 29 dias após o contágio? Após o contágio. Isso é uma média? Sim, depois de algum tempo eles foram verificando, ou seja, há quanto tempo o corpo começa a responder. Porque o que acontece é que todo teste de prevenção ele não é feito para detectar o vírus, ele é feito para detectar anticorpos. Então, em 29 dias, o corpo que converteu, se soroconverteu, ele já tem número suficiente de anticorpos para ser detectado pelo exame, né, que é o mais comum, que é o ELISA. Existem algumas pessoas que têm dinheiro que podem fazer exame para detectar o vírus, que esse é mais caro, esse é mais Não é feito refinado. aqui, pelo menos é. Em lugar nenhum, exceto a indústria de filme pornô, que fazem para os seus atores. Esse, depois de 3 dias, aí eu posso falar um pouco do que é a profilaxia pós-exposição. Na clínica de França. Então nós temos a profilaxia pós-exposição, que é o que a Regina falou, que a pessoa pode fazer, ou seja, alguém que teve contato com o vírus, em 3 dias mais ou menos, a pessoa já sente alguns sintomas da soroconversão. A gente já está Que pode bem ser um avançado. sintoma como uma gripe, ou seja, um aumento leve de temperatura em 3 dias. Por isso que a gente utiliza a profilaxia pós-exposição. Porque se a pessoa entra com um tratamento antes das 72 horas, ela tem uma possibilidade de não soroconversão. Esse tratamento que a gente falou do 6.013. Na verdade, hoje se fazem 29 dias também. Ou seja, no máximo um mês, 30 dias, para continuar com o esquema do coquetel. Porque depois de um mês, se a pessoa soroconverteu, não tem mais o que fazer. Em 3 dias, ela já pode ser... O máximo de tempo de soroconversão é 3 dias, que é quando o vírus consegue invadir as células e se replicar. E não necessariamente todas as pessoas que têm contato com o vírus se soroconvertem. Tem algumas pessoas que não vai pegar nunca, e aí são casos bastante particulares, e tem pessoas que têm contato com o vírus e o próprio organismo consegue bloquear a soroconversão, ou seja, ele invadiu uma célula e o organismo consegue eliminar o vírus daquela célula, então ele não se multiplica, mas são casos pequenos, muito pequenos. Então 72 horas é o tempo limite para uma soroconversão. Então, a pessoa teve contato hoje, se amanhã, ela tem que começar amanhã. Quanto mais tarde ela inicia, diminui a possibilidade. Depois de 72 horas, esquece, eu conheci um rapaz aqui, aí ele falou que teve uma exposição de risco, você pode procurar uma unidade e iniciar um tratamento. A questão era que foi sexta-feira à noite. E era segunda-feira à noite, ele queria marcar para terça-feira pela manhã. E a menina falou, olha, Saulo falou assim, qual é o seu santo? Começa a rezar, porque não tem o que fazer. Ela falou, então você precisa aguardar agora um mês e venha fazer o teste. Porque não tem como fazer, é gastar medicamento. Porque ele sabe que se começar o tratamento depois das 72 horas, não vai ter eficácia. Então é destruir medicamento e o pior de tudo, é queimar um tratamento, um esquema. Porque como não existem muitos medicamentos para tratamento do HIV, qualquer esquema é extremamente precioso, porque se a pessoa queima um esquema, ele entra outro. Se ele queimar um esquema, ele entra outro. E o vírus vai se tornando resistente. Porque o vírus vai se tornando resistente. O vírus vai se tornando resistente. O queimar o esquema é justamente esse, entendeu? Você começa a fazer muito uma coisa até sem necessidade, como é o caso, entendeu? Esse vírus vai se tornando resistente dali, você tem que entrar com medicamentos novos. E essa entrada de medicamentos novos é que torna muitas vezes a coisa insuportavelmente cara. Tá?
Agora, isso está mudando que é a velocidade da luz, né? Eu estava falando que na França já tem alguém que está fazendo um medicamento, tá? Só. E no mês seguinte ele faz um outro medicamento. E no outro mês ele faz um outro medicamento. Então, em vez dele fazer o esquema tríplice naquela quantidade imensa de medicamentos todo dia, tá? Porque são muitos, muitos comprimidos, tá? E depende do CD4 da pessoa. E o CD4 que é considerado um CD4 de uma pessoa normal, acho que a Regina pode falar melhor, é 1000, alguma coisa assim. A pessoa que tem o HIV, ela reduz. A pessoa quando está abaixo de 300, 200, eles já consideram que essa pessoa tem AIDS. Ele não é simplesmente portador do vírus. Então, se ele tiver carga viral muito baixa e várias outras doenças oportunistas, essa pessoa é considerada doente de AIDS e não simplesmente só um portador do vírus. Se ele tiver tuberculose, se ele tiver sífilis, se ele tiver outras doenças. Algumas outras coisas associadas que são mais comuns nos aidéticos, porque ele não tem defesa para essas doenças, né? Então eles têm várias coisas associadas. Tá? Nesses casos, por isso que a gente fala, tem a diferença. A pessoa que é o portador do vírus e a pessoa que é doente de AIDS. Então, a pessoa pode ficar como portador do vírus a vida inteira. Tem gente que está há 20 anos, há 30 anos, sendo portador. Não desenvolveu nenhuma doença séria, ou seja, pode pegar, sei lá, uma pneumonia, trata de uma tuberculose intestinal, ou seja, que é também frequente em alguns portadores, mas ele não desenvolve um quadro que diga que essa pessoa é doente de AIDS. Tem uma gripe, qualquer pessoa pode ter, uma pneumonia, qualquer pessoa pode ter. Se você baixa a imunidade, você pega uma gripe. Então, a gente começou a fazer essa diferenciação até para as pessoas entenderem em que cada local está uma pessoa. Então, por exemplo, aqui na Bélgica eles têm tanto a profilaxia pós-exposição, quanto a profilaxia pré-exposição, que é um tratamento que se iniciou também nos Estados Unidos, a Europa também fez, e o Brasil também já começa a fazer pesquisa, que é, a pessoa toma o medicamento durante todos os dias, no Brasil o esquema é tomar todos os dias, então a pessoa toma o medicamento que é para o tratamento do HIV todos os dias, e isso reduz a possibilidade de infecção, em caso de contato com o vírus, em até 90%. Então, a pesquisa que nós fizemos na USP, que era Brasil e Estados Unidos, no final do estudo se comprovou que a profilaxia pré-exposição diminuiu o risco de soroconversão em até 90%. Algumas pessoas chegou até 90%. Mas aí a resistência? Então, na verdade, assim, o medicamento, quando a pessoa toma, quando a pessoa estava fazendo parte da pesquisa, uma vez por mês ele fazia testagem. Se a pessoa se soroconverteu, ele já parava de tomar o medicamento. E no Brasil, quando a pessoa dá um teste positivo, ele é encaminhado e é feito um teste de cepagem do vírus, para identificar qual é o medicamento que aquele vírus tem resistência, para introduzir um coquetel. Se o vírus é resistente ao AZT, não vai tomar AZT. Se ele é resistente ao tenofovir, não adianta introduzir um esquema onde tem um tenofovir. Aliás, eu digo, se ele tiver resistência ao tenofovir, vai voltar para o AZT porque ele tem outro medicamento disponível, porque o tenofovir é um dos mais novos. A importância disso, que às vezes a pessoa não capta, é o seguinte: existem casais em que um é contaminado, tá? O outro não é contaminado. Aí as pessoas normam, mas por que não usa camisinha? Sim, eles usam camisinha, mas uma hora eles querem engravidar. E aí, como é que faz? Entendeu? Como essa mulher ou esse homem vão ter a possibilidade de ter um bebê, tá? Porque a criança com tratamento durante a gravidez é totalmente protegida. Hoje a incidência de crianças que nascem com AIDS, porque as mães fizeram pré-natais e que tomaram medicamento, que foram acompanhadas, é mínima, tá? Então se sabe que tem uma facilidade para deixar essa mulher engravidar, tá? Só que ela precisa ter relação sem camisinha. E como é que ela vai fazer isso? Tá? Então é aí que entra o tal do tratamento, tá?
pré-exposição, tá? Prevenção, para que se por acaso ela vai ter relações durante algum tempo, tá? Sem a camisinha, e mesmo assim ela vai engravidar e não vai adquirir o vírus, tá? Isso é uma das coisas, lógico, que daí existem outras, tá? Por exemplo, a Bélgica também já lançou um documento no ano passado, não esse ano, estou falando ano passado, estou entrando já no calendário escolar belga. Esse ano, no início desse ano, a Suíça foi um dos primeiros países a afirmar que todo portador com carga viral zerada, o que eles consideram carga viral zerada é a pessoa ter um número X de vírus por milímetro sanguíneo. Ou seja, se estatisticamente aquilo é irrelevante, então eles falam, essa pessoa tem carga viral zerada. Uma pessoa que tem carga viral zerada, não tem, nos últimos 6 meses, não teve nenhuma doença sexualmente transmissível, não tem nenhuma doença oportunista, eles consideram que essa pessoa não transmite o vírus. Para uma pessoa na mesma situação, saudável, não teve nenhuma doença sexualmente transmissível nos últimos 6 meses, não tem nenhuma outra doença que afete o sistema imunológico, ou seja, sífilis, por exemplo. Então, essa pessoa também considera que se essa pessoa tiver um contato com uma pessoa que tem o vírus nessas condições, a probabilidade dessa pessoa se converter é quase zero. A questão é que quase zero não é zero, então a gente sempre fala, então, isso vai do discernimento de cada pessoa. Por isso também que eu acho que é muito problemático que no Brasil sempre volta toda essa discussão, que é da criminalização, que a gente fala, eu falo também, que é criminalização do portador HIV. Quer dizer, alguém que transou com alguém sem camisinha, sabendo que ele tinha HIV, e a pessoa se soroconverteu, essa pessoa não tem que ser condenada. Porque eu entendo que existe uma corresponsabilidade, ou seja, alguém que não foi induzido ou não foi forçado a ter uma relação sexual desprotegida, é um acordo, ou seja, a pessoa pode abrir mão de usar a camisinha. Aí não interessa que fatores, a gente não pode entrar na subjetividade da outra pessoa, porque as relações sim também compostas de subjetividade. Ela estava apaixonada, ou ela estava bêbada, ou ele estava bêbado, ou fazendo uso de outras drogas também, ou seja, pouco importa essa situação. Não é que pouco importa, mas eu acho que precisa tomar muito cuidado, senão a gente volta àquela coisa de criminalizar a pessoa que tem o vírus, dizer que essa pessoa é a responsável pela transmissão, ela é corresponsável pela transmissão. A relação ela foi feita de comum acordo, então a gente precisa colocar um pouco na balança alguns critérios e entender, ou seja, claro, alguém que transou com a outra pessoa e não, primeiro que ele não precisa dizer seu status sorológico para ninguém, ele não é uma obrigação. Se encontra uma pessoa na balada, ele não tem nenhuma obrigação de dizer qual é seu status sorológico. Se ele tem uma relação com alguém, seja, está namorando, está casando, seja, aí é uma outra história. Você está construindo um projeto, você está construindo a vida com alguém. Agora, se você encontra com alguém na boate, você vai sair a primeira vez com aquela pessoa, eu acho que é usar a camisinha. Mas aí vai depender do acordo que essas pessoas estão estabelecendo naquele momento, vai depender de como é que elas se envolveram, que de repente você vê alguém na primeira vez, tomba de paixão, está super apaixonada, a pessoa beija bem, a pessoa faz um bom carinho, ou seja, e na hora. E também tem uma coisa, eu sempre brinco, dizendo assim, a camisinha é como o time da piada. Passou daquele momento, não tem graça. Ou seja, uma piada, quando você perde o time, você vai contar, ninguém vai rir. Perdeu o time. A camisinha é a mesma coisa. Tem um momento dela entrar na relação. Quando passa esse momento, dificilmente as pessoas fazem... Não, eu falo da primeira relação mesmo, nem estou falando das relações mais longínquas. Se você está casado com alguém há 5, 10 anos, é quase que impossível essa pessoa transar com camisinha. Primeiro porque você não tem um calendário, ou seja, você não está lá
o seu calendário da cozinha, hoje é dia ímpar da lua cheia, hoje é dia de fazer sexo. Alguns casais fazem isso, mas nem todos os casais programam suas relações. Às vezes acontece que você está, né, lavando a louça ou está fritando o ovo. Então, muitas vezes as relações acontecem num momento que não é programado. Então, Nem sempre as pessoas usam, vamos dizer, existe aquela coisa, o que estava acontecendo, essa proporção de 1 para 1 no Brasil, também tem muito por isso. Porque muitas vezes esses homens têm uma vida fora de casa, né? E dentro de casa é outra vida. E aí as pessoas estão confiantes de que aquilo ali não há necessidade de uma camisinha, e realmente você não vai viver eternamente usando camisinha numa relação a dois, tá? A não sei que seja o único método anticoncepcional. Mas é quando as pessoas são mais idosas e que não estão usando método anticoncepcional mais nenhum, porque já ligaram as trompas, ou porque já tiveram os filhos que tiveram, ou por alguma outra coisa, você vai continuar usando camisinha para quê? E aí a coisa acontece. E essas mulheres precisam ser infectadas também. Porque na verdade, se a gente pensar na camisinha como única forma de prevenção, ela já é uma camisinha furada, porque existem várias outras práticas, o sexo oral, por exemplo. É quase ridículo falar o número de pessoas que usam camisinha no sexo oral. Ninguém, que eu saiba, né? Que eu conheço. Deve ter um ou dois dele. Eu até conheço gays que usam camisinha no sexo oral, mas é um número muito pequeno, não dá para se considerar. E o risco de infecção em decorrência do sexo oral também existe. Existe um número maior também de infecção em relação a gays, porque existe também a questão da estigmatização, existe também a questão da discriminação, existem todos os fatores que fazem com que essas pessoas se tornem mais vulneráveis, como mulheres. São mais vulneráveis por uma questão de hierarquia do gênero. Ou seja, o cara que chega, uma vez eu fui para um congresso internacional, em Washington, uma pesquisa de vacina que o Brasil a gente já tinha falado que ela não ia ser continuada, e eles tinham decidido continuar nos Estados Unidos, porque a população lá estava puta da vida, porque investiram milhões de dólares e a pesquisa se encerrou porque tinha dado resultado não esperado. Eles iam continuar nos Estados Unidos e no Chile, não no Peru. E o cientista responsável estava falando que eles iam mudar também a forma de coleta porque como a vacina tinha apresentado que o vírus ele tinha uma concentração maior na área vaginal e retal, ou seja, que no momento da infecção, o intestino é um local onde tem uma maior concentração também do vírus. Também tem uma maior concentração de sangue. Então, uma das coisas que ele ia falar é que eles iam fazer coleta, ia fazer biópsia vaginal e retal no caso dos gays. Vaginal e retal nas mulheres e retal no gay. Aí uma menina para tudo, mas isso aumenta, por exemplo, inclusive o número de infecção. Se você vai fazer uma biópsia, significa que tem uma porta na mucosa escancarada, que a mucosa é uma porta aberta, mas se você tira um pedaço, é arrombar a porteira. E aí, muito calmamente, assim. Então, não, mas a gente vai orientar a essas mulheres a não terem relações sexuais em tantos períodos. Eu falei assim, então você não conhece a população com quem vocês estão fazendo pesquisa. Então você dizer para uma mulher, no fim do mundo, que ela vai chegar para o marido dela, que ela já está voluntária numa pesquisa, que muitas vezes ela falou meio que por alto para o marido que ele nem sabe direito o que é essa pesquisa, que ele vai chegar, naquele dia que ele quer transar, ela vai dizer não para ele. Isso não existe. Quantas mulheres ainda hoje podem dizer não para os maridos que ela não quer ter sexo? E nos lugares onde estão pesquisando também, né? Tem toda uma população diferente, né? Muito mais sensível. Porque a maioria das pessoas que nós fazíamos pesquisa, claro, os gays tinham uma classe social um pouco mais elevada, né? Nível escolar era mais alto, a profissão era outra, mas não é uma realidade em todos os lugares. No Peru, as pessoas tinham outra escolaridade, tinham outras profissões, ou seja, não era de classe média, era mais para pobres. Então o perfil era diferente. Se você pensa que
esse é o perfil da mulher, quanto de autonomia ela tem em relação a que dia ela vai querer ter sexo ou não com o marido. Se ele está afim, ela se sente no direito de não dizer nada. Então a gente sempre tivemos um conflito entre o que São Paulo queria e o que os Estados Unidos queriam. Então, por exemplo, os Estados Unidos sempre falavam que o Brasil era um saco porque nós éramos os últimos a entrar no protocolo. Porque a Anvisa demorava também a liberar a entrada do material, seja medicamento, seja material de pesquisa, né? O Comitê de Ética também demorava para analisar o protocolo. Aí depois do Comitê Nacional, a gente tinha que passar pelo Comitê Local. Então e era coisas como nossa, você não consegue ler um protocolo desse rapidinho. A gente fazia, às vezes, umas 3, 4 reuniões para poder terminar cada protocolo.